Fala matematamenses, tudo bem com vocês? Gente, eu sou o professor Neto e hoje nós vamos resolver alguns exercícios sobre potências. Bora lá? Mas antes de mais nada, eu gostaria de dizer pra gente que eu estou fazendo algumas modificações aqui. Inclusive, eu tive que adotar uma luminária aqui. Vocês devem estar reparando que eu estou com essa cara de fantasma. É porque algumas pessoas estavam reclamando, né, que eu não estavam conseguindo enxergar algumas coisas que eu coloco aqui no quadro. Então eu tive que fazer essa adaptação, tá ok? Enquanto eu não consigo comprar uma luminária profissional, eu coloquei uma lâmpada aqui para nos ajudar. Então vamos ao que interessa, né? Olha só. Calcule o valor das expressões. Letra A, menos 2 elevado ao quadrado, mais menos 2 elevado ao cubo. Como é que fica isso daqui? Olha para cá, ó. Menos 2 elevado ao quadrado. Esse expoente é par. Se esse expoente é par, o que vai acontecer? Quando a gente calcular essa potência, vai resultar o quê? Num valor positivo, já que é par. Tudo bem? Por quê? Ó? Porque aqui tanto o sinal quanto a base aqui, o valor, estão sendo elevados o quê? Ao expoente dado. No caso, o expoente 2 estão sendo elevados ao quadrado. Então, como menos 2 elevado ao quadrado é menos 2 vezes menos 2 e negativo com negativo dá positivo, aqui o resultado também dá positivo, tá? Menos 2 elevado ao quadrado, coloque igualdade, dá 4, tá? Mais, olha só, menos 2 elevado ao cubo, ao expoente 3. O expoente 3, ele é ímpar. Então, o resultado aqui vai dar o quê? Vai dar negativo, tá? Porque tanto o sinal quanto a base estão sendo elevados ao expoente 3. Então, fica aqui, menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2, tá? Então, o sinal de menos, ele aparece o quê? 3 vezes. Então, ele permanece. Tá ok? Então, menos 2 elevado ao cubo dá o quê? Menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2 dá menos 8. Tudo bem? Menos 8. Como é que fica isso aqui? 4 menos 8, conserva o som do maior. 8 menos 4 dá 4. Então, dá o quê? Resulta em menos 4. Tá? Agora, aqui na letra B, o que é que nós temos? Menos 3 elevado a zero, menos 3 elevado ao cubo. Uma dica, dá uma pausada no vídeo e tenta fazer só, aí depois tu compara a tua solução com a minha. Beleza? Pois é. Aí olha só. Coloca igualdade. Quanto é que dá menos 3 elevado a zero? Lembra lá das propriedades? Qualquer número real diferente de zero, ao ser elevado ao expoente zero, resulta em 1. Tá? Então, menos 3 elevado a zero dá quanto? Dá 1. Menos, tá? Quanto é que dá menos 3 elevado ao cubo? O expoente é ímpar, então o resultado vai dar o quê? Negativo. É menos 3 vezes menos 3 vezes menos 3. Ou seja, o sinal de menos vai permanecer ainda, tá? Quanto é que dá menos 3 elevado ao cubo? É menos 3 vezes menos 3 vezes menos 3, dá o quê? 3 vezes 3, 9, 9 vezes 3, 27. Dá menos 27. Só que menos 27 com esse negativo aqui, torna ele positivo, tá? Quanto é 1 mais 27? 28. Beleza? Letra C. 3 elevado a menos 1 mais 3 meios elevado a menos 1. Lembra lá quando a gente tem um expoente negativo? O que a gente faz com ele? Olha só. 3 elevado a menos 1. Eu preciso tornar esse expoente negativo no expoente positivo. Então, o que eu vou fazer? Eu vou imaginar ele na forma de fração e reescrevê-lo, tá? De uma tal maneira
que o sinal do expoente vai trocar, tá? Lembra que eu posso enxergar esse 3 elevado a menos 1 como um 3 elevado a menos 1 sobre 1? Aí olha só, coloquei vontade. Para tornar esse expoente negativo um expoente positivo, o que eu faço? Eu inverto esse 1 que está no denominador se torna numerador, e o numerador, que é 3 elevado a menos 1, se torna denominador. E ao se tornar denominador, o sinal do expoente troca. Ele deixa de ser negativo e passa a ser positivo, tá? Fica aqui assim, 1 sobre 3 elevado a menos 1 dá o quê? 3 elevado a 1. Tudo bem? Mas, olha só, 3 meios elevado a menos 1. O que eu faço para tornar esse expoente negativo num expoente positivo? Lembra lá da aula passada? A gente tem uma fração, né? A gente vai inverter o numerador com o denominador, e quando a gente faz essa inversão, o sinal do expoente ele muda. Se é negativo, passa a ser positivo. Se é positivo, passa a ser negativo. Aqui nesse caso, como é negativo, vai ficar o quê? Positivo. Então, ao invés de ficar 3 meios, fica o quê? 2 sobre 3 elevado a 1. Tudo bem? Aí, olha só. Agora eu tenho 1 terço mais 2 terços elevado a 1. Eu vou apagar aqui essa letra D, depois eu refaço ela só para continuar o cálculo, tá? Como é que fica aqui, ó? 1 sobre 3 elevado à primeira potência. 3 elevado a 1 dá 3, tá? Então fica o quê? 1 terço. Tudo bem? Concorda comigo? Mais 2 terços elevado à primeira potência equivale a 2 terços. A gente sabe que aqui a gente está elevando cada um dos termos ao expoente dado. 2 elevado a 1, 2, 3 elevado a 1, 3. Tudo bem? Aí olha só. 1 terço mais 2 terços. Lembra lá da nossa aula de operações com frações? Quando nós temos frações com denominadores iguais, o que a gente faz? A gente conserva o denominador e faz o quê? Soma os numeradores. 1 mais 2. Dá quanto isso aqui? 1 mais 2, 3. 3 dividido para 3, que resulta em 1. Beleza? Letra D, que eu apaguei. Olha só. 8 elevado a menos 1 vezes 2 terços elevado ao quadrado. Tá ok? Como é que faz isso daí? Tu já repara o quê? Que o expoente, né, do 8 aqui, ele é negativo. Precisa tornar ele positivo. Como é que faz? Olha só. Tu sabe que aqui já dá para enxergar na forma de fração, né? Então, eu já vou jogar direto. Vai ficar 1 sobre 8. Né? Já que fica 1 sobre 8 elevado a 1, 8 elevado a 1, 8. Então, isso aqui resulta em 1 sobre 8, ou 1 oitavo. Né? 1 oitavo. Olha aqui. 2 terços elevado ao quadrado. Nesse caso, tu sabe que tu tem que elevar cada um dos termos ao expoente dado, correto? Então, olha só como é que fica. 2 elevado ao quadrado. Vou digitar esse expoente aqui. 2 elevado ao quadrado sobre 3 elevado ao quadrado. Como é que fica agora? Continuando aqui. 1 oitavo, você mantém. Tá? 2 elevado ao quadrado, 4.
Percebe que é positivo, tu já consegue fazer direto, né? Sobre 3 elevado ao quadrado, 3 vezes 3 dá 9. Quanto é que dá isso aqui? Olha só. Agora, o que a gente tem é apenas uma multiplicação de frações, né? Um produto de frações. Quando a gente tem um produto de frações, o que é que a gente faz? O que foi que a gente aprendeu lá na aula de operações com frações? A gente multiplica, né? Numerador com numerador e denominador com denominador. Não é verdade? 1 vezes 4 é 4. 8 vezes 9, 72. Beleza? Letra E. Tá ok? Olha só o que a gente tem aqui. 2 elevado a menos 1 mais 2 elevado a 0. Olha só. A gente já sabe que a gente já consegue enxergar essa potência de expoente negativo como se fosse uma fração. 2 elevado a menos 1 sobre 1. Utilizando o princípio, né? A gente já sabe que a gente tem que inverter. Fica 1 sobre 2 elevado a quê? Se era menos 1, fica elevado a 1. E como 2 elevado a 1 dá 2, fica o que isso aqui? 1 sobre 2 fica meio, tá? Mas, olha só, 2 elevado a 0 dá quanto? A gente já aprendeu, né? Dá 1. Tudo bem, gente? Como é que fica isso aqui agora? Igual meio mais 1. Olha só. Eu sei que eu também posso enxergar esse 1 como sendo 1 sobre 1. Correto? Aí, olha só. O que eu tenho aqui agora? Uma soma de frações. Se os denominadores são diferentes, o que eu tenho que fazer? Calcular o MMC. Tá? MMC. Só relembrando aqui, tá? Só que tem um detalhe. Um deles dá 1. Então, quanto é que vai dar esse MMC? Aquele que é diferente de 1. No caso, 2. Olha só. Então, nosso traço de fração, tá? O 2 é o denominador, né? Dessa fração que corresponde a essa soma de frações. Aí, olha só. 2 dividido para 2, 1. 1 vezes 1 dá 1. Lembra lá? Eu pego um novo denominador, vou lá nas frações antigas, pego a primeira fração, divido esse denominador pelo denominador da primeira fração antiga, né? Eu divido eles, pego esse resultado e multiplico com quem? Com o numerador na fração antiga. 2 dividido para 2, 1. 1 vezes 1 dá 1. Mais a conta. Agora de novo. 2 dividido por 1. Dá quanto? 2. 2 vezes 1, 2. O que foi que eu fiz? Peguei o novo denominador, fui lá nas frações antigas, né? Peguei a segunda fração antiga, dividi esse novo denominador pelo denominador da fração antiga, 2 dividido para 1, que deu 2, e peguei esse resultado e multipliquei aonde? No numerador da fração antiga. 2 dividido para 1, 2. 2 vezes 1 dá 2. Tá? Igual 1 mais 2, 3. 3 sobre 2. Tudo bem? Vou analisar aqui a primeira questão. Olha só, letra F. Menos 2 terços elevado ao quadrado, menos 2 terços elevado a menos 2. Tá? Olha só. Como eu só tenho expoente negativo aqui na segunda fração, então eu vou repetir toda essa estrutura que precede aqui essa segunda fração. Tudo bem? Então ficou aqui igual, tá? Aí olha só. Menos 2 sobre 3 elevado ao quadrado, menos, tá? Aqui, como eu tenho um expoente negativo, para tornar ele positivo, o que é que eu faço? Eu inverto, né? Numerador por denominador. Eu mantenho esse sinal negativo, ao invés de ficar 2 terços, fica o quê? 3 sobre 2, e o expoente se torna positivo. Tudo bem? Bom, continuando.
Menos 2/3 elevado ao quadrado. Olha só, eu sei que cada um desses termos aqui estão sendo elevados ao quadrado, só que tem um detalhe. Esse sinal negativo também está sendo elevado ao quadrado. Então o que eu vou fazer? Eu vou desmembrar isso aqui em partes, tá? Vai ficar o quê? Menos 2 elevado ao quadrado sobre menos 3 elevado ao quadrado, tá? Menos, olha só, aqui acontece de modo semelhante. Menos 3/2 elevado ao quadrado, ambos os termos estão sendo elevados ao quadrado, inclusive este sinal. Então fica como? Desmembrando também, menos 3 elevado ao quadrado sobre menos 2 elevado ao quadrado também. Tudo bem? Continuando. Igual menos 2 elevado ao quadrado, menos 2 vezes menos 2 dá 4 positivo. Sobre menos 3 elevado ao quadrado, menos 3 vezes menos 3 dá 9 positivo. Menos, que esse menos aqui da fórmula, né? Menos a conta. Menos 3 ao quadrado, 9 positivo. Menos 2 elevado ao quadrado dá o quê? 4 positivo. Olha só, agora eu tenho uma subtração de frações e essas frações aqui, elas têm denominadores diferentes. Tá? O que é que eu tenho que fazer? Lembra lá? Calcular o MMC para achar um novo denominador aqui. Tudo bem? Eu tenho que reduzir elas ao mesmo denominador. E para isso eu preciso calcular o MMC desses dois denominadores aqui. Quanto é que dá o MMC entre 4 e 9? Bora ver? MMC entre 4 e 9. Ou entre 9 e 4. Tá? Bom, um deles é par. Eu posso começar dividindo por 2. Tá? Então, olha só. Escolho este primo aqui, né? Para poder fazer essa decomposição. Tá? O 9 é ímpar, não é divisível por 2, eu repito. 4 dividido para 2, 2. Ainda dá para dividir por 2? Sim. Repete o 9. 2 dividido para 2 é 1. E agora, ainda dá para dividir por 2? Não. O próximo da lista é o 3. O 9 é divisível por 3, então dividimos por 3. Tá? 9 dividido para 3, 3. Repete 1. Dá para dividir por 3? Sim. 3. 3 dividido para 3, 1. E eu acho outro 1, tá? Quem que vai ser o MMC aqui? Vai ser o produto desses fatores primos, tá? 2 vezes 2, vezes 3, vezes 3. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 3, 12. 12 vezes 3, dá o que? Dá 36, tá? Então, encontramos quem? O novo denominador. Beleza? Eu vou apagar aqui que é para dar espaço. Deu 36, né? Então fica igual. Faço traço de fração. 36 é o denominador aqui, tá? Olha só. É aquele mesmo processo, tá? 36 dividido para 9 dá o quê? Dá 4. 4 vezes 4 diz 6. Beleza? Menos 36 dividido para 4 dá 9. 9 vezes 9, 81. Tá? Igual. Quanto é 16 menos 81? Conserva o sinal do maior e subtrai, né? 81 menos 16 é quanto? Vamos lá? 81 menos 16. Empreste uma dezena, né? Do 8. 11 menos 6, 5. Agora 7 menos 1, 6. Deu quanto? 65. Então fica o quê? 65 dividido para 36. Perfeito?
Então, gente, muito obrigado por sua atenção. Essa aqui foi a nossa aula sobre cálculo de potências, tá ok? Faça já sua inscrição se ainda não fez, ative as notificações para ficar por dentro dos próximos conteúdos, deixa aquele like porrudo para ajudar aqui o canal Mateu Mateua. Bora embora? Fui! In space. Roger, roll, Endeavor.